Boletim Coronavírus. Atualização. Todos na luta contra este inimigo. No momento em que o mundo se une contra o inimigo invisível, o melhor de cada um vem à tona. Se a guerra contra o vírus é inevitável, a fé, a superação e a solidariedade são nossos escudos emocionais para superar os obstáculos. No nosso podcast de hoje, o diretor do grupo Folha do Caparaó e do jornal Aqui Notícias, Elias Carvalho, conversa com o padre Zé Carlos, pároco da Igreja Nossa Senhora do Amparo em Itapemirim. Com uma mensagem de otimismo, o padre Zé Carlos nos dá palavras de conforto para superarmos este momento tão difícil. Estou com o padre Zé Carlos, pároco da Igreja de Nossa Senhora do Amparo em Itapemirim. Padre Zé Carlos, que é jornalista, psicólogo, especializado em neuropsicologia, que é um estudioso do comportamento humano. Padre Zé Carlos, esse momento que nós estamos vivendo de pandemia, de coronavírus, onde as pessoas estão em casa, as pessoas estão atribuladas, as pessoas estão ansiosas, muitas delas em quadro de depressão por conta do dia a dia e agora com esse problema de terem que ficar em isolamento, muitas delas em apartamentos pequenos, em locais insalubres, com família, com 3 filhos. Imagina, padre, um apartamento de 50 metros quadrados com 3 crianças dentro. O que essa pessoa pode tentar mudar dentro dessa rotina dela, dessa rotina que pode durar aí 14, 15, 20, 30 dias? O que a pessoa pode fazer para tentar amenizar um pouco todos esses problemas, todas essas situações? Olá, Elias e demais ouvintes. O isolamento não é natural, por isso não é uma condição agradável ao coração humano, independente do tamanho do espaço, ou seja, independente da casa ser grande ou ser pequena. Ele não é agradável e nem bem-vindo ao ser humano, independente também da idade ou da condição econômica do indivíduo. O isolamento ele provoca alterações cerebrais, com consequências expressas na maneira de se comportar e também na maneira como manifestamos as nossas emoções, principalmente a raiva e a agressividade. Porém, o problema maior no estado de isolamento social é a percepção que temos dele. Nesse momento de pandemia, somos chamados a perceber o isolamento como um momento de salvação da própria vida e também da vida da nossa família, não como punição e castigo. Portanto, é um momento de trabalharmos a nossa cabeça para percebermos esse momento como um momento necessário, um momento salvífico para a minha própria vida e para a vida daqueles e daquelas que convivem comigo. Padre Zé Carlos, a gente tem visto nas redes sociais demonstração de fé com orações, grupo de condomínios cantando louvores, fazendo orações em conjunto. Nessas horas, digamos assim, apocalípticas, essa fé ela flora, né? As pessoas que não têm fé passam a ter um pouco mais de fé, os ateus passam a lembrar de Deus, porque esse momento faz com que as pessoas se interfaçam mais com Deus, com a religiosidade. Isso é normal nesse momento? Do ponto de vista da teologia católica, o contrário de orgulho, ou seja, da tentativa de bastar a si mesmo, encontra-se a humildade, a dependência de Deus. Como vivemos num país com base cristã, num momento como esse, onde temos uma situação difícil, onde se alastra o contágio pelo Covid-19, percebo que seja natural por parte das pessoas essa busca de Deus, essa busca por proteção. Isso mostra, por um lado, o quanto o povo brasileiro está ligado às suas origens, à origem do cristianismo. Por outro lado, mostra uma unidade, uma comunhão entre aqueles que expressam a sua dependência de Deus nas práticas religiosas cotidianas e daquelas pessoas que só buscam praticar a religião em momentos oportunos e que se julgam necessários. Por isso, assim, não me espanta, não me escandaliza, não me causa surpresa esse fato das pessoas buscarem a proteção de Deus, o amparo divino nesse momento. Simplesmente porque nós estamos num país com uma vivência cristã muito elevada.
Padre Zé Carlos, o que as pessoas poderiam ler? O senhor é um grande leitor, a gente sabe disso, o senhor é amante da leitura, já leu diversos livros. O que uma pessoa em casa, nesse momento, entediada, pode exercitar a nível de leitura? Quais são as indicações de leitura que o padre indicaria hoje para essas pessoas que estão em casa nesse momento? Elias, meu amigo, se existe algo que nos traz grandes benefícios é a leitura. Através da prática da leitura adquirimos conhecimento diversos, estimulamos nossa criatividade e ganhamos inspiração. A leitura também pode nos ajudar a superar momentos ruins, a enfrentar dias difíceis ou melhorar nossos hábitos de vida. Isso porque diferentes assuntos e histórias são abordados nos diversos livros, nos diversos artigos, nos diversos sites que hoje podemos ter acesso a partir mesmo do nosso celular. Então, na vivência da fé, num momento difícil como esse, não é diferente. Muitos autores se dedicam a escrever livros para jovens, crianças, adultos, falando de namoro, de relacionamento, de religião, de comportamento e por aí vai. Então, para ajudar você, eu vou falar alguns títulos aqui que pode valer a pena nesse momento. Agora você pode dizer, padre, eu não tenho como sair para comprar livros, eu não tenho como sair para pegar emprestado esses livros. Então, além desses livros que eu vou citar, você pode procurar sites aí bons, que tem muitos artigos bons, como o site da CNBB, o site da nossa Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, o site da Canção Nova, um site católico chamado Zenit, e outros sites. Vai lá no seu navegador e coloca lá sites católicos. Você vai encontrar diversos sites católicos com muitas leituras agradáveis. Mas eu passo a dar alguns títulos de livros que podem ser bons. Se você estiver aí na sua casa e tiver condição de acessar, o faça. 103 Razões para Ser Feliz. Esse livro é do Alexandre Silveira. Esse livro eu acho que o leitor deve ter consigo, um livro de cabeceira. É um livro que nos dá 103 motivos para que encontremos um pouco aí de mais paz, de felicidade para a nossa vida. Tem um livrinho para os mais jovens chamado Quero um Amor de Verdade, do Diego Fernandes. Nesse livro o autor aborda questões referentes ao amor, ao relacionamento entre namorados e daqueles também que buscam aí um grande amor de verdade. É um livro que vale a pena ser lido. Existe também um outro livro, Quem Me Roubou de Mim, do padre Fábio de Mello. Aliás, o padre Fábio de Mello tem diversas literaturas muito boas e agradáveis para esse momento. Temos também livros do padre Léo, por exemplo, A Cura do Ressentimento, A Busca das Coisas do Alto. São livros bons e que facilitam muito a nossa vida. Aliás, A Cura do Ressentimento, o padre Léo tem palestras, tem áudios aí pela internet que vale a pena pesquisar, vale a pena escutar, vale a pena acompanhar nesse momento. Uma outra dica de livro para você que é mais jovem, Santos de Calça Jeans, do Adriano Gonçalves. Aí vai perceber que a santidade não está relacionada a realizar fatos homéricos ou em viver em eterna penitência, mas mostrar de maneira bonita que a santidade é uma maneira de viver a verdade e o amor do Cristo Jesus no cotidiano da nossa vida, tendo como bússola a própria palavra de Deus em nosso caminhar. Tem um livro também do Dom Rafael, que é o chamado A Juventude e a Força do Amor. Eu penso que todo jovem deveria ler esse livro. E por último, tem um livro também do Dom Cipriano Chagas, que é A Alegria que Não Passa. Ele encontra uma maneira de mostrar muito ao nosso coração como que Deus vai se manifestando, como que a alegria de Deus vai tomando conta da nossa vida. E não deixe também de acompanhar o nosso portal, inclusive lá procurar pelo meu blog. Lá tem alguns textos e artigos que também podem te ajudar nesse momento. O nome do blog é Palavras que Unem. E tudo que nós precisamos nesse momento é palavras que nos unem nesse distanciamento, nesse isolamento social que estamos chamados a viver. Padre Zé Carlos, muitos casais não vinham muito bem, já não tinham diálogo, vinham até pensando, muitos deles até em se separar. E hoje o coronavírus pegou esse pessoal e botou dentro de casa. Ou seja, hoje nós temos aí casais que não vinham bem e estão dentro da mesma casa, olhando todo dia ali direto um para o outro. Que exercício aí o senhor indicaria
indicaria para um caso desse, onde as pessoas não viam bem, mas por força desse vírus foram colocadas em quarentena dentro do mesmo espaço, volto a dizer, em apartamentos pequenos, em cubículos, em casas pequenas? O que o senhor indicaria para essas pessoas? O que elas deveriam fazer nesse momento para não se estranharem ou para tentar amenizar essas brigas, essas confusões que já vinham existindo dentro da relação? Elias, meu irmão, o relacionamento é o nosso maior ladrão de energia vital. Mas é impossível viver sem relacionarmos. Seja o relacionamento entre marido e mulher, seja o relacionamento entre pais e filhos, entre irmãos, entre amigos. Então, o primeiro exercício que eu indico para você, irmão que agora está confinado, está passando por um momento de dificuldade no casamento, é busque o que tem de melhor no seu casamento. Se você casou, se você encontrou essa esposa, se você encontrou esse esposo, encontrou esse companheiro ou essa companheira e passaram a viver juntos, é porque existe algo de bom. Então, assim, busque encontrar no seu coração, busque encontrar na sua cabeça, busque encontrar na história de vocês o positivo, aquilo que uniu vocês. Todo relacionamento tem algo positivo, então busque o positivo. O segundo exercício que eu indico para você é o diálogo. Seja nesse período de isolamento, período de quarentena ou em qualquer outra situação da vida. Sejam abertos ao diálogo. Não escute somente as palavras que o outro pronuncia. Escute o sentimento que o seu companheiro, que a sua companheira expressa nas entrelinhas ou atrás do discurso. Por fim, recomendo como exercício também lembrar da esperança verdadeira que existe para os casais nas promessas de Deus. Nas promessas de Deus para a vida em família são carregadas de esperança e que pode ajudar você nas situações em que parecem impossíveis. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 27. Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então busque ter Deus ao lado de vocês. Ter Deus no casamento, no matrimônio, na vida juntos é um grande passo, um passo essencial. Ele quer falar com você por meio da sua palavra e também por meio da oração. A melhor escolha que se pode fazer no contexto familiar é transformar Deus na principal coluna do relacionamento. Deus é o conselheiro, também deve ser o guia para você, sua esposa e seus filhos. Ser uma fonte real de esperança, quando tudo ao seu redor parece sem solução. Então, assim, busque o diálogo, busque ter Deus como fundamento e princípio. Por isso, irmão, irmã, se você passa por esse momento, busque rezar juntos, busque falar com Deus juntos. Reúne a sua família, vai estudar a palavra de Deus juntos, vai conversar com Deus a situação que vocês encontram. Não jogue a sua esposa fora, não jogue seus filhos fora, não jogue o seu esposo fora. Antes desse diálogo profundo com Deus e com as promessas que Ele tem para cada um de nós. Mas Zé Carlos, para finalizar, qual é a mensagem de fé que um religioso, um padre, um estudioso aí da Bíblia, né, pode deixar para todo o povo, independente de religião, independente de ser cristão ou não? O que o padre Zé Carlos deixaria de mensagem nesse momento? Em primeiro lugar, eu quero te agradecer pelo carinho, pela oportunidade. E a você que me escuta, eu quero te agradecer pelo carinho. Depois eu quero lembrar a você, sendo cristão ou não, lembre-se da sua responsabilidade como ser humano, como pessoa. Vamos todos nos ajudar nesse momento, para que juntos saiamos fortalecidos desse momento de crise. Não deixemos que esta pandemia nos arraste para as trevas do medo. Pelo contrário, que ela desperte em todos nós o santo temor de Deus, isto é, o sentido da nossa responsabilidade, pois temos de responder diante de Deus pelo que fazemos com a nossa vida e com a vida dos nossos irmãos e irmãs. Então, assim, dentro do possível, não saia da sua casa. Mantenha-se em casa, faça
da sua casa um lugar agradável, para que os outros que convivam com você sintam a alegria de passar por esse momento juntos. E depois evite repassar toda forma de fake news para não desorientar os nossos irmãos e irmãs. À medida que a gente repassa uma notícia falsa, nós vamos também colocando em xeque as notícias verdadeiras dadas aí pelos profissionais de saúde que querem o nosso bem. Lembre-se, quando a situação é muito difícil, ela passa. Tudo passa. O Elias me conhece bem e sabe da minha filosofia de vida. Eu, quando tenho um momento muito bom na vida, eu digo: Padre José Carlos, aproveite bem que isso vai passar. E quando tem um momento muito ruim na minha vida, eu digo: vai passar. E essa pandemia passará, nós sairemos mais fortalecidos, a humanidade vai aprender mais com isso. Com certeza nós vamos nos valorizarmos mais e crescermos enquanto região aqui do sul do estado, enquanto estado do Espírito Santo e enquanto nação. Que Deus te abençoe, irmão, que Deus te abençoe, Elias, a você e a sua família, que Deus abençoe, proteja a todos. E não esqueçamos, na cruz já se contempla a luz. Um abraço, fique com Deus. No nosso podcast de hoje, o diretor do grupo Folha do Caparaó e do jornal Aqui Notícias, Elias Carvalho, bateu um papo com o padre Zé Carlos, pároco da Igreja Nossa Senhora do Amparo em Itapemirim. Num momento tão duro para todos nós, palavras amorosas e cheias de fé são um conforto. Esperamos que tenham gostado e para ouvir outros podcasts acesse nossa página aquinoticias.com. Até a próxima!